Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Antes mesmo que muita gente consiga entender o que está acontecendo, existe um fato impactante circulando nos bastidores dos tribunais. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter mandado suspender todos os processos relacionados à revisão da vida toda, desde o final de julho de 2023, alguns tribunais regionais continuam julgando esses pedidos. E mais grave, em muitos casos, negando o direito ao aposentado, numa verdadeira loteria jurídica que coloca em risco o futuro de quem depende desse benefício. Enquanto um aposentado tem seu direito reconhecido em determinada região, outro em situação idêntica pode sair de mãos vazias, porque um tribunal local interpretou diferente ou seguiu a opinião de um ministro específico. Se essa situação lhe revolta tanto quanto a mim, não perca tempo. Escreva agora a revisão da vida toda já nos comentários para se juntar à luta dos aposentados contra a injustiça que está sendo praticada em vários cantos do Brasil. Vamos direto ao ponto. Mesmo com a ordem de suspensão nacional dada pelo ministro Alexandre de Moraes, em 31 de julho de 2023, a tribunais de segunda instância, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que continuam examinando recursos e, em alguns casos, utilizando decisões recentes do Supremo para justificar a mudança de entendimento e negar os pedidos da revisão da vida toda. O que poucos sabem é que esses tribunais têm usado o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, especificamente a ADI 2111 e o tema 1102, julgados em março de 2024, como argumento para dizer que a tese da revisão da vida toda não vale mais, mesmo que o Supremo ainda não tenha concluído a análise dos recursos internos, chamados embargos de declaração. Para quem não é do mundo jurídico, a revisão da vida toda é o direito do segurado de escolher qual regra de cálculo utilizar para definir o valor do benefício previdenciário. Ela permite considerar todas as contribuições feitas ao Instituto Nacional do Seguro Social ao longo da vida, e não apenas aquelas feitas após julho de 1994, como era a regra até então. Isso muitas vezes resulta em benefícios mais justos e vantajosos, especialmente para quem teve salários mais altos antes do Plano Real. No final de 2022, o Supremo trouxe esperança para milhares de pessoas ao reconhecer, no julgamento do tema 1102. Esse direito para quem completou os requisitos entre 1999 e a reforma da Previdência de 2019. No entanto, pouco tempo depois, o Instituto Nacional do Seguro Social ingressou com os famosos embargos de declaração, e o Supremo determinou a suspensão de todos os processos até a publicação da ata final desse julgamento, o que ainda não ocorreu. O detalhe técnico que a maioria dos segurados desconhece faz toda a diferença agora. Ainda que haja uma suspensão geral, decisões recentes de tribunais regionais têm invocado o resultado dessas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas em março de 2024, como se elas significassem o fim do direito à revisão da vida toda. Ou seja, mesmo sem decisão formal e definitiva do Supremo sobre os embargos, milhares de pedidos vêm sendo indeferidos. Muitos aposentados estão vendo direitos reconhecidos anteriormente serem anulados com base em uma conclusão ainda pendente do STF. E isso acontece por pura divergência entre os ministros sobre o momento e a extensão dessa suspensão, deixando na prática a vida dos aposentados no mais absoluto limbo. Enquanto isso, um ponto pouco abordado na mídia é que a ordem de suspensão dos processos não vale para tudo. O Instituto Nacional do Seguro Social continua autorizado, por exemplo, a suspender pagamentos ou cobrar valores de quem conseguiu decisões judiciais favoráveis, mesmo que provisórias, até abril de 2024. Isso se explica por um conceito técnico chamado modulação de efeitos, usado para delimitar o alcance de uma decisão do Supremo.
Significa, em termos práticos, que quem teve decisão definitiva de revisão da vida toda transitada em julgado até 5 de abril de 2024 está protegido, não precisa devolver valores já recebidos e também não terá que pagar honorários advocatícios ao Instituto Nacional do Seguro Social. Já quem não teve essa sorte espera indefinidamente e, pior, sem garantia de que no final receberá seu direito. O que aprofunda ainda mais o drama é a instabilidade das decisões dos próprios ministros do Supremo. O instrumento principal para a defesa dos direitos nesta situação é a reclamação constitucional, prevista no artigo 102 da Constituição Federal. Com ela, busca-se obrigar tribunais inferiores a cumprirem decisões do Supremo. Só que a sorte do segurado acaba dependendo de quem é o ministro relator no momento. Alexandre de Moraes, em decisão de 5 de agosto de 2025, reiterou a necessidade de suspender processos e proteger efeitos de decisões favoráveis a aposentados até abril de 2024. No entanto, outros ministros, como Flávio Dino, negam essa proteção, argumentando que com o julgamento e publicação das ações diretas de inconstitucionalidade, a revisão da vida toda não pode mais ser aplicada nem em processos pendentes. Isso tudo mostra a ausência total de uniformidade, o que destrói o princípio da segurança jurídica. Imagine você esperar anos por uma decisão, conquistá-la e depois vê-la ser revertida com base em entendimento que nem transitou em julgado em seu processo. Ou então, depender do acaso de ter seu caso relatado por um ministro mais sensível à situação do aposentado ou por outro que interpreta a decisão mais restritivamente, decidindo contra o segurado, os tribunais. Além de tudo, tem usado um argumento absolutamente questionável para negar o direito à revisão. Dizem que não existem sistemas informatizados prontos para calcular benefícios, levando em consideração todas as contribuições do trabalhador antes de 1994. Isso, na prática, equivale a punir o segurado pela falta de estrutura do Estado, quando justamente é dever do Instituto Nacional do Seguro Social garantir o correto cálculo dos benefícios. Diante desse caos interpretativo e técnico, é importante entender o quadro concreto. O Supremo, ao julgar o tema 1102, reconheceu sim o direito de optar pela regra mais vantajosa para quem completou os requisitos entre 1999 e a reforma da Previdência de 2019. A vitória dos segurados, entretanto, incomodou tanto o governo que a Advocacia Geral da União entrou em campo. Em junho de 2024, a Advocacia Geral da União estimou um impacto financeiro de 70 bilhões de reais por ano, caso todos tivessem direito à revisão. Número que subiu para 80 bilhões de reais no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Não é à toa que o governo pressiona tanto por uma decisão restritiva. Esses valores são gigantescos para o orçamento público e explicam por que há tanta resistência em consolidar decisões favoráveis aos aposentados. Nesse contexto, vale explicar como funciona a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo. O que ficou garantido para quem conseguiu decisão definitiva até 5 de abril de 2024 é o direito de manter seus benefícios ajustados e de não precisar devolver o que já recebeu. Também não há obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios em favor da União. Para todos os demais, a suspensão segue válida e qualquer nova decisão, seja no Tribunal Regional Federal, seja no Supremo, tende a acompanhar o entendimento mais restritivo adotado nas ações diretas de inconstitucionalidade. Agora, muitos perguntam, qual estratégia melhor diante dessa incerteza? Com as decisões de reclamação constitucional ficando dependentes do ministro relator e a chance real de derrota no Supremo, uma medida mais cautelosa pode ser recorrer, por exemplo, com embargos de declaração ou pedido de reconsideração no próprio tribunal onde tramitam seu processo.
Isso porque há maior previsibilidade de que pelo menos o processo fique parado até que o Supremo decida de forma definitiva, sem correr o risco de uma decisão ruim e imediata. O risco de seguir por via da reclamação constitucional hoje é bem mais alto do que há um ano, considerando o comportamento mais restritivo de parte dos ministros em aplicar a modulação só aos casos já julgados até a data limite de abril de 2024. Não há, portanto, qualquer garantia de que um aposentado que teve seu processo suspenso consiga reverter isso no Supremo. Até porque muitos tribunais regionais já estão utilizando as decisões das ações diretas de inconstitucionalidade como fundamento para negar pedidos, mesmo antes da publicação definitiva da decisão sobre os embargos pelo próprio Supremo. De forma objetiva, a única garantia concreta neste momento é para quem teve decisão favorável definitiva até 5 de abril de 2024. Para esses afortunados, nem o Instituto Nacional do Seguro Social pode exigir devolução de valores, nem os tribunais podem cobrar honorários. É um alívio, mas também fonte de frustração, já que quem ainda aguarda julgamento ou teve apenas uma decisão provisória permanece absolutamente desprotegido, sem direito sequer ao julgamento do próprio pedido. Além das incertezas judiciais, não se pode esquecer do impacto financeiro colossal dessas decisões, tanto para o Estado quanto para os aposentados que ficaram de fora. O governo insiste que os valores em jogo ameaçam o equilíbrio fiscal do país, justificando a pressão pelo fim da tese da revisão da vida toda, mesmo antes do trânsito em julgado. Por outro lado, milhares de pessoas que contribuíram por décadas com salários mais altos antes de 1994 veem suas contribuições simplesmente ignoradas, com prejuízos que podem ultrapassar dezenas de milhares de reais ao longo da aposentadoria. Para mostrar como essa loteria jurídica prejudica o cidadão, pense em um exemplo prático. Imagina um trabalhador que contribuiu durante 20 anos antes do Plano Real, com salários expressivos, porque atuava em um setor econômico aquecido à época. Após a mudança na lei, só as contribuições feitas a partir de 1994 entraram no cálculo do benefício, desprezando completamente o esforço financeiro desse trabalhador ao longo de toda a carreira. Ele entra na justiça, ganha em primeira instância, em sua decisão mantida por um tribunal regional, mas antes de começar a usufruir do benefício ajustado, seu processo é atingido pela suspensão nacional e, pior, por interpretações divergentes de ministros do Supremo. Se o relator do caso resolve adotar o entendimento firmado nas ações diretas de inconstitucionalidade, mesmo sem decisão definitiva publicada, o direito pode ser revogado sem qualquer indenização, ampliando a sensação de injustiça e abandono. Outro exemplo, frequentemente ignorado, envolve quem já vinha recebendo o benefício ajustado graças à revisão da vida toda. Por conta da modulação, esses segurados não precisam devolver valores, mas vivem sob a permanente incerteza de até quando poderão manter o benefício reajustado, já que a decisão que ampara seus direitos ainda pode ser submetida a novos questionamentos conforme houver alteração na composição do Supremo ou entendimento dos ministros. Diante desse tumulto jurídico, é fundamental destacar a importância da atuação qualificada dos advogados previdenciários, que precisam estar atentos a cada movimentação no Supremo e nos tribunais regionais, acompanhando de perto os desdobramentos da modulação de efeitos, das suspensões processuais e das constantes tentativas de utilizar a ausência de sistemas informatizados como desculpa para negar direitos legítimos aos segurados. Vale reforçar, de novo, que a ausência de sistemas não pode jamais ser justificativa para se negar um direito previsto em lei. O Estado tem o dever constitucional de processar corretamente os cálculos dos benefícios, ainda que precise adotar soluções manuais ou pedir apoio técnico a órgãos especializados. Não se pode admitir, em pleno século XXI, que falhas administrativas
causem prejuízos irreversíveis a quem trabalhou e contribuiu durante décadas. O cenário é de total insegurança e falta de previsibilidade. Advogados e aposentados vivem à mercê de decisões semanais que mudam completamente o rumo de casos idênticos, estimulando descrédito em relação ao próprio sistema de justiça. Torna-se quase impossível orientar de forma precisa um segurado que aguarda julgamento, pois o que vale hoje pode já não valer amanhã, dependendo de interpretações. Pedidos de vista ou modulações estabelecidas conforme a conjuntura política e econômica do momento, para quem se encontra nesta situação, a melhor orientação é resistir à tentação de atuar de forma precipitada e sempre buscar aconselhamento especializado antes de adotar qualquer medida processual. Muitas vezes, insistir com recursos no tribunal de origem ou aguardar a definição definitiva do Supremo pode ser menos arriscado do que apostar em uma reclamação constitucional diante do atual cenário de decisões conflitantes e insegurança jurídica. Mais do que nunca, o aposentado que acompanha esse tema precisa ser vigilante, acompanhar de perto cada atualização e exigir transparência das autoridades competentes. Afinal, não é aceitável que os rumos da vida de milhares de pessoas indefesas fiquem à mercê de decisões casuísticas ou da sorte de ter seu caso examinado pelo relator certo. Enquanto o Supremo não conclui de vez o julgamento dos embargos e não publica uma decisão definitiva, o cenário continuará sendo de confronto de teses, insegurança e frustração para aposentados que, depois de lutarem durante anos nos tribunais, ainda se deparam com a possibilidade real de perder direitos adquiridos. E tudo isso enquanto as contas públicas seguem pressionadas e o Estado reluta em arcar com o que a Justiça inicialmente reconheceu. É uma situação que exige informação de qualidade, acompanhamento constante e, acima de tudo, empatia por parte de quem julga ou defende causas tão sensíveis para milhões de famílias brasileiras.